E aí, galera? Frente 3 agora, então, aulas 25 e 26. A gente vai trabalhar com lei de ação das massas, ou lei de Gutenberg-Vage. Seria o final da cinética química, tá? A última coisa que a gente tem aí. E vocês vão ver que eu expandi no slide um pouco em relação ao que tem no Tetra. Eu acho que tem no Tetra ali muito enxuto e com um único enfoque. Então eu preferi preparar uma aula para vocês com um pouquinho mais de coisa. Talvez, vamos ver aí, talvez a gravação fique um pouquinho longa, tá? Vamos dar uma olhada. Gente, quando eu estou falando de cinética, nós já falamos lá de fatores que alteravam a velocidade, falamos da teoria das colisões, falamos até mesmo da velocidade média. Porém, eu posso criar uma expressão matemática, uma função matemática, que me expressa a velocidade instantânea dessa reação, que é a chamada lei de velocidade, que vem aí da lei de ação das massas. Quando a gente pensa nisso, nós podemos levar em conta que existem dois, de maneira genérica, tá? Dois mecanismos para reações. Quais são eles? Nós podemos dizer que nós temos um mecanismo que ele é elementar. O que significa isso? Significa que ele ocorre em uma única etapa. Então, toda a transformação se dá simultaneamente. As ligações são rompidas, as novas ligações são quebradas em uma única transformação. Pensando naquele nosso gráfico de diagrama de reação, a visualização dele é essa aqui. Ó. É o gráfico que você está habituado até agora, né? O teu reagente chega lá no complexo ativado, quebram-se as ligações que deveriam ser quebradas, formam-se as novas ligações, e aí você tem os seus produtos obtidos. Então, no mecanismo elementar, você tem uma única etapa. Tá? A gente pode colocar aqui, ó, elementar, uma etapa. Por outro lado, eu tenho mecanismos que são mecanismos não elementares, ou reações que sofrem um processo não elementar. Nesse tipo de mecanismo, eu vou ter a formação de um intermediário. O que era o intermediário? Lembra lá da lei de Hess? Aquele composto que era formado numa etapa e consumido na etapa seguinte. Então, no caso do mecanismo não elementar, repara que você tem aqui um exemplo. Primeiro, olha o teu gráfico. Você tem aqui, ó, uma, duas, três etapas, tá? Três estados de transição, tá vendo? Você saiu de um reagente, teve um estado de transição, formou um intermediário 1, um novo estado de transição, um intermediário 2, um novo estado de transição, o seu produto. Quando você tiver um mecanismo não elementar, você vai ter reações rápidas e reações mais lentas. O que você vai precisar aqui é saber identificar a reação lenta. Duas possibilidades para isso. As duas extremamente tranquilas. Qual é a primeira? Galera, todos vocês conseguem identificar a palavrinha lento aqui, ó. Então quer dizer, vai vir escrito do lado da reação, etapa lenta, etapa rápida. Tem que vir. Só olhando para uma sequência de reações, nós não conseguimos prever qual é a etapa rápida e qual é a etapa lenta. Então você vai procurar isso daqui. Às vezes não vai estar na reação, às vezes vai estar aqui do lado. Em alguns questionamentos, alguns exercícios, isso pode estar no meio do enunciado. Mas o negócio é você perceber que tem que estar descrito. Professor, tem alguma oportunidade de não vir isso escrito? Tem uma chance, que é como você está vendo aqui embaixo nessa imagem. Quando você recebe a imagem do diagrama, você já sabe definir qual é a etapa mais lenta. Lembrando do quê? Lembrando que quanto maior a energia de ativação, mais lenta a etapa. Olha aqui, ó. Primeira energia de ativação. Segunda energia de ativação, que é do intermediário até o estado de transição 2. E terceira energia de ativação. Como esta energia de ativação aqui é maior, significa que essa é a etapa mais lenta. Então, ou ele te dá as etapas e as reações, tá? E ele vai dizer quem é a lenta, ou então ele te dá o gráfico. Notícia boa, a grande maioria dos exercícios dá a etapa lenta, igual está aqui em cima, descrito do lado, lento. O que a gente vai falar sobre mecanismo não elementar? Ele ocorre em duas ou mais etapas. Tá? Então, dois tipos de processos aí, dois tipos de mecanismos. Claro que a gente simplificou os mecanismos da química para aplicar isso aqui dentro da cinética no ensino médio. Agora, o que é essa lei de velocidade, então, ou lei de ação das massas, ou lei de Gutenberg-Vage? Eles falam que a velocidade de uma reação ela é proporcional à concentração molar dos reagentes. Olha, quantidade de reagente afetava a velocidade. Está aí o termo que eles usaram. Elevadas a um expoente, que são determinados experimentalmente. Esse expoente, tá, ele é chamado de ordem. Então aqui, ó, esses expoentes, eles serão chamados
de ordem. A cara da lei de velocidade é sempre a mesma. Tá? Vou colocar ela aqui. Para uma reação genérica, a carinha da lei de velocidade é essa aqui que você está vendo aqui, que eu estou circulando agora. Estou dando destaque nela. Então, V é igual a K, constante de proporcionalidade ou constante de velocidade, vezes a concentração do reagente A, primeiro reagente, elevado a alfa, que é o seu grau, ou a sua ordem, olha aqui embaixo, vezes o B, que é o segundo reagente, elevado à sua ordem, ou ao seu grau, que é beta. E aí eu tenho como dizer que alfa é a ordem em relação ao reagente A, beta é a ordem em relação ao reagente B. Alfa mais beta, se nós somarmos essas duas ordens, nós temos a ordem global da reação ou a ordem do nosso processo. Claro que nesse momento você está olhando e falando assim, tá, mas e como é que eu descubro essa ordem? Como é que eu monto isso daqui? A gente vai com calma e vamos tentar entender cada uma das etapas para montar isso daqui. Tá? Cada um dos sistemas, conforme o tipo de mecanismo que eu tenho. A grosso modo, nós vamos ter 3 métodos para determinar a lei de velocidade. Um método para reação elementar, um método para reação não elementar e um método quando você não sabe se a reação é elementar ou não, que vai ser chamado de método experimental. Tá? Aonde? A primeira ideia é entender por que eu quero saber a lei de velocidade. Então, ao invés de sair calculando essa lei, para que ela serve? Se eu conheço a lei de velocidade, eu conheço como que a velocidade de uma reação varia ou qual é a dependência que ela tem com cada um dos meus participantes. E aí eu consigo prever efeitos de mudança de um participante ou de outro na velocidade. Por exemplo, eu tenho uma lei de velocidade que é isso aqui. V é igual a K vezes o reagente A elevado a 1 vezes o reagente B elevado a 1. O que aconteceria nessa reação se nós dobrarmos o reagente A? Então, olha só, dobrando a concentração molar de A. O que vai acontecer na velocidade dessa reação? Bom, você não tem valor inicial. Então você vai pensar que você tem uma concentração, por exemplo, de 1. Você poderia dizer assim, a sua situação inicial era V igual a K, concentração de A eu vou chamar de 1, vou dizer que era 1 mol por litro, vezes concentração de B, que eu também vou dizer que é 1. 1 é o melhor valor que tem para você começar. Nesse caso, a nossa velocidade inicial seria V igual a K, sem problemas. Agora, quando eu dobrei o A, após dobrar, V é igual a K, a concentração do A agora é 2, vezes 1. Então quer dizer que V é igual a 2K. O que aconteceu com a minha velocidade? Reparem que quando eu dobrei a concentração de A, a minha velocidade foi multiplicada por 2, ou seja, ela também dobrou. Então, eu conseguiria dizer que, eu desejo dobrar a velocidade dessa reação, o que eu posso fazer? Dobrar a quantidade de A. O mesmo se aplicaria para o B. Agora, nem toda a reação funciona dessa maneira. Olha para o segundo exemplo. Se eu dobrar a concentração do A no segundo exemplo, o que vai acontecer? Vou pegar aqui de novo a situação inicial. Então, V igual a K, concentração de A vou dizer que era 1 ao quadrado agora, olha só o expoente aqui, a ordem dele é 2. Então, V igual a K. 1 ao quadrado é 1. Agora, e após a modificação? V igual a K, 2 ao quadrado. Então, V igual a 4K. Significa que, nesse caso, ter dobrado a concentração de A fez a velocidade multiplicar por 4 vezes, ou quadriplicou a velocidade. Então, dependendo do que eu desejo fazer, se eu tivesse uma reação que fosse esta lei de velocidade aqui, V igual a K, concentração de A na 2, vezes concentração de B na 1, vezes concentração de C na 0. Sim, pode dar 0. Tá? Essencialmente pode dar qualquer valor, tá, gente? Pode ser fração, podemos ter expoentes negativos. Para o ensino médio, as ordens normalmente são positivas e inteiras. Mas saiba que pode dar valor negativo e pode dar valor fracionário. Lembra só, né? Elevar um expoente negativo significa que é uma razão de 1 sobre aquele valor. Só para não pensar que está consumindo ou coisa do tipo. Imagina que eu tenho
Esse exemplo aqui agora. O que aconteceria na velocidade se eu dobrasse o A? Poxa, eu já boto aqui, ó, 2 a 2, 4 vezes maior. E se eu dobrasse o B? 2 na 1, 2 vezes maior. E se eu dobrasse o C? 2 na 0 é 1. Quer dizer que nesse exemplo que eu coloquei aqui no final, o reagente C não interfere na velocidade da reação. Eu poderia escrever essa lei de velocidade assim, ó, simplesmente. Beleza? Vamos em frente aí. Como é que eu vou escrever essas reações, então? Como é que eu vou escrever essas leis? Para uma reação elementar, lembra aquela de uma única etapa? O coeficiente estequiométrico é a ordem da reação. Então, olha para esse exemplo aqui. Ó. V é igual a K, concentração de monóxido de nitrogênio, elevado ao quadrado, expoente 2, vezes concentração de hidrogênio, elevado a 1. Eu sei dizer que isso aqui é uma reação de terceira ordem global. E acabou, está montada a lei de velocidade. Eu não preciso fazer nenhuma conta. Ah, professor, ele pode me pedir para usar essa lei e determinar quanto vale a velocidade ou quanto vale o K? Pode, desde que eu te forneça o valor da constante e o valor das concentrações, você me dá o valor da velocidade. Se eu te der a velocidade e as concentrações, você encontra a constante. Mas o que você precisa essencialmente saber montar é a expressão. Os valores são dados. O que você precisa é saber montar essa expressão. Outra aí. Monta a lei de velocidade para essa. Pausa o vídeo e monta a lei de velocidade para essa aqui. Feito? E agora? Vamos ver. V é igual a K, concentração de NO2, vezes concentração de CO. Repara que quando a ordem é 1, eu não escrevo, não preciso escrever elevado a 1 aqui em cima. Aquela máxima da química é igual da atomicidade, né? Quando o valor é 1, a gente não precisa escrever. E aqui nós temos, então, uma reação de segunda ordem global. Tranquilo? Então, para a reação elementar, aquela reação que ocorre direto, tá? Eu vou do ponto A para o ponto B diretamente, eu faço assim. Se a reação não for elementar, eu vou ter que identificar a etapa lenta, porque é a etapa mais lenta que determina a minha velocidade. Tá? Então, para uma reação, eu sempre vou buscar identificar a etapa lenta. Identificada a etapa lenta, é com ela que eu vou montar a lei de velocidade. Então, por favor, nós não escrevemos a lei de velocidade para uma reação não elementar utilizando equação global. Isso é a principal pegadinha que você encontra em questão de vestibular. Esquece a global. Olha para a etapa lenta. Olhando para a etapa lenta, tá, nós vamos dizer que V é igual a K, concentração de ácido bromídrico elevado a 1, vezes concentração de NO2 também elevado a 1, ou a primeira ordem aí. E esta reação, então, é uma reação de segunda ordem global. Possivelmente, galera, se você pegasse essa questão aqui, esse exemplo, numa questão de vestibular, você teria assim, ó. Etapa global, né? Lembra da lei de Hess? Me ajuda a somar aí. 2 HBRs, mais, repara que o NO2 eu não tenho como simplificar. Então, NO2, isso aqui está em equilíbrio, é uma reação reversível. O ácido hipobromoso aqui, ó, tá? Eu cancelo. E o que eu tenho? Água, que não tem como cancelar. Então, água, NO e BR2. Essa é a minha etapa global. Muito, mas muito provavelmente, se isso aqui fosse uma questão de vestibular, de múltipla escolha, iria aparecer esta alternativa aqui, ó, que eu já vou deixar em vermelho e escrito que ela está errada. V igual a K, concentração de HBr ao quadrado vezes NO2. O que está acontecendo? Foi feita com a equação global, e a global não me serve para determinar a lei de velocidade. Tá? O que me interessa para a lei de velocidade é a etapa lenta. Portanto, tomem cuidado com isso daqui. Beleza? Essa aqui está errada. Agora, sei fazer a elementar, sei fazer a não elementar. O que mais que eu posso fazer em relação a essas leis de velocidade?
eu ainda posso, gente, fazer a lei de velocidade experimental. Até agora, era bater o olho e dizer a lei. Não tinha que calcular nada, não tinha que fazer nada em relação aos valores dados. Primeiro, como é que eu vou reconhecer que é uma reação elementar? Ele vai dizer. Como é que eu vou reconhecer que é uma reação não elementar? Ele vai me dar as etapas e dizer qual é a lenta. E quando eu tiver uma reação experimental? Quando eu for determinar a lei de velocidade experimentalmente, como é que eu vou saber? Porque vai vir uma reação. Repara, do jeito que eu escrevi essa reação, eu não sei dizer se ela é elementar ou não. E vai vir junto com ela uma tabela de experimentos. Olha só, aqui eu tenho uma tabela que me mostra a velocidade inicial de consumo de NO em função de 3 experimentos da concentração de NO e de H2. Agora eu posso determinar se isso aqui é uma reação elementar ou não e posso determinar a lei de velocidade para ela. Eu vou resolver nesse espaço em branco, mas eu vou primeiro mostrar uma coisa para vocês. Eu deixei aqui, ó, escolha 2 experimentos na tabela. Se for determinar a ordem de um reagente, a concentração do outro reagente deve estar constante, deve ser a mesma. Compare o efeito da concentração do reagente com a ordem da velocidade. Na verdade, você vai brincar de uma coisa que eu brinco aí dizendo que é causa e efeito. Como assim? Vamos tirar aqui e mostrar isso para vocês. Vou trocar a cor da caneta só para dar destaque aí. Então, eu vou procurar 2 experimentos onde a concentração de NO mudou e a concentração de H2 ficou constante. Porque aí eu estou verificando qual é o efeito da mudança do NO na velocidade. Reparem que do experimento 1 para o 2, aqui, ó, eu multipliquei a concentração do NO por 2. A concentração do hidrogênio permaneceu constante e a velocidade foi multiplicada por 4. Então, como é que eu vou determinar esta lei ou esta ordem que eu vou tirar daqui? O que eu escrevi ali sobre causa e efeito é que você vai pensar assim, ó, a mudança na concentração elevada à ordem, que é aquela que nos interessa, dá igual ao efeito na velocidade. Como assim? Vamos fazer isso aqui, ó. Para o verde aí, então, para o NO. Para o NO. A mudança que eu fiz na concentração foi multiplicar a concentração de NO por 2. Então, 2 elevado a x é igual. Qual foi o efeito que aconteceu na velocidade? Multiplicou por 4. A 4. Bom, eu posso fatorar aqui, se a gente for fazer a matemática inteiramente, né? 2 na x é igual a 2 ao quadrado. Quando eu tenho igualdades com a mesma base, eu corto a base. Então, vou simplificar minha base aqui, ó. E vou dizer, então, que x é igual a 2. E eu encontrei a ordem para o NO. Lá na minha lei de velocidade, eu já sei dizer que a ordem do NO é 2. Depois eu vou escrever a lei de velocidade. E agora, para o H2, eu vou lá, procuro na minha tabela 2 experimentos onde a concentração de H2 mude e a de NO não mude. Repara que do primeiro para o terceiro, o NO está constante, ó, 4 e 4, e o H2 está 2 e passou a 4. Então, a concentração de H2 aqui dobrou e a velocidade que eu tenho também dobrou. Então, para o hidrogênio, o que eu vou ter? 2 elevado a y, né, só para diferenciar aí, é igual a 2. Quer dizer que y é igual a 1. Agora eu tenho a ordem do H2 e a ordem do NO. Vou escrever a lei de velocidade. Velocidade é igual a K vezes concentração do NO elevado a 2 vezes concentração do H2 elevado a 1. Esta aqui é a lei de velocidade experimental para esta reação. Uma pergunta que eu poderia fazer para vocês aqui é: esta reação é uma reação elementar ou não elementar? Isso é uma pergunta bastante comum. Você fez por um caminho experimental e eu quero saber se ela é elementar ou não. O que você tem que fazer?
olhar para os expoentes que você determinou, vou marcar eles aqui, ó. Olha para os expoentes que você determinou, 2 e 1, e confere lá na tua reação se eles são iguais aos coeficientes estequiométricos. Lembra? Para uma reação elementar, ó, vou voltar. Para uma reação elementar, a ordem... Só pegar outra cor aqui, para destacar para vocês. Ó. Para uma reação elementar, a ordem de cada um dos reagentes é o próprio coeficiente estequiométrico. Então, quando a gente avança ali onde a gente determinou agora, olha o que aconteceu. A ordem do NO, perdão, deu 2, igual ao coeficiente. Opa, por enquanto, ela é elementar. A ordem do hidrogênio deu 1, só que deveria ter sido 2, então não deu. Resultado, se um deles der diferente, você já tem uma reação que ela é complexa ou não elementar. Resultado, essa nossa reação do exemplo aqui é uma reação não elementar. Tranquilo? Gente, vamos fazer mais um aí, porque essa parte é bastante importante, tá? Então, deixei aqui a dica para vocês. Lembra que é causa e efeito. Causa mudança na concentração, efeito mudança na velocidade. Peguei outro. Pausa o vídeo e encontra aí, por favor, a resposta disso aqui. Essa questão não é do nosso tetra, tá? As questões do tetra vão ficar para vocês fazerem depois, igual eu fiz na frente 2, mas aqui eu resolvi colocar um exemplo a mais para fazer com vocês. Monta essa, que eu já resolvo ela com vocês. Pausa o vídeo e tenta fazer. Espero que você tenha feito, né, aquele nosso acordo de sempre. Às vezes eu fico pensando, gente, se eu fico falando para o computador sozinho e vocês estão realmente parando e tentando, ou se eu tô aqui que nem tolo, interagindo e esperando a boa vontade de vocês. Vamos lá. Galera, preciso de 2 experimentos onde o cloro fique constante primeiro e o ferro varie, e depois onde o ferro fique constante e o cloro varie. Então, o cloro constante, eu tenho aqui, ó, do 1 para o 3. Repara, ó, 0,1, 0,1. E o ferro sofreu variação nesse tempo. Agora, quando eu olho o ferro do 1 para o 3, eu tenho um problema. Cara, era 1, dividiu para 0,5. Quer dizer, dividiu por 2. Gente, é experimento. Nada impede que vocês façam isso aqui, ó. Olha de baixo para cima, meu amiguinho. Facilita a tua vida, não trabalha com divisão, trabalha com multiplicação. De 0,5 para 1, multiplicou por 2. De 0,5 para 1, multiplicou por 2. Então, 2 elevado a x é 2, x é igual a 1. Tu acabou de achar a ordem do ferro. Vamos fazer a mesma coisa para o cloro? O cloro eu posso olhar da primeira para a segunda linha. Aqui, ó. Pá. De 0,1 para 0,2, vezes 2. De 1 para 2, vezes 2. 2 na y é 2, y é 1. Achei a ordem do cloro também. Resultado, eu posso dizer que a lei de velocidade é o quê? V é igual a K, concentração de cloro na 1, vezes concentração de ferro 2+. Opa, faltou o 2 ali, né? Só mais não. Ferro 2+, também na 1. Resultado, resposta da questão, alternativa B. Repara que teve 4 experimentos, nem precisou usar o último. Tá? Gente, quanto vale o K nessa questão? Qual o valor do K? Qual o valor da constante de proporcionalidade K? A gente até vai falar sobre ela no próximo slide. Mas e qual é o valor dela aqui? Imagina que você tem uma questão que, além de pedir a lei, pede o valor do K. O que você vai fazer? Você tem uma lei agora, que está aqui escrita em verde, e você tem 4 experimentos. Escolha um dos experimentos e substitua. Professor, qual deles? Cara, aquele que tiver mais número 1, ou mais valores para fáceis de você trabalhar. Eu vou trabalhar com o primeiro experimento aqui, ó. Vou substituir os dados do primeiro experimento na minha lei. A velocidade era 1. K. Cloro era 0,1, ou seja, vou botar aqui, ó, 10 na menos 1, vezes o ferro era 1, vezes 1. Então, isso aqui está multiplicando, vai para lá dividindo. K é igual a 1 dividido por 10 na menos 1. Ou seja, 1 dividido por 0,1. Isso aqui dá igual a 10. E eu sei que o valor do K é 10. Ah, professor, o K tem unidade? Olha aqui, ó. Ele até tem unidade. Conforme a reação que você tem,
ele tem uma unidade específica. A nossa reação anterior era uma reação de segunda ordem, olha só, 1, 2. Então, ela é uma reação de segunda ordem global. Se ela é uma reação de segunda ordem global, olha a unidade que nós deveríamos colocar naquele K. O correto seria 10 mol por litro na menos 1 por segundo na menos 1 vezes litro na menos 1 vezes segundo na menos 1 dividido por mol ao quadrado por litro na menos 2. O que, simplificando, né, daria mol na menos 1 por litro por segundo na menos 1. Notícia boa, isso aqui normalmente não é utilizado. O K ele normalmente é trabalhado sem a unidade, mas eu acho extremamente importante que você saiba, existe uma unidade, a gente que não usa. Me vai falar que o K é uma constante adimensional. Ela tem unidade, a gente não utiliza, mas ela tem uma unidade específica. Tá? Uma maneira genérica de você determinar está aqui. Ó, tá? É mol na 1 menos a ordem, vezes litro na ordem menos 1, vezes segundo na menos 1. Bom? Em resumo, gente, nós vimos então que nós temos mecanismos de reação, que descrevem a sequência dos processos, que nós temos intermediários, que são aqueles formados em uma etapa e consumidos na etapa seguinte, que a etapa lenta é a etapa limitante da velocidade, e que a velocidade da reação global é determinada pelas velocidades, tá, da etapa determinante, que é a etapa lenta. Beleza? Esse resuminho é legal de você ter aí como conceitual. E agora, tarefa de vocês, por favor, atividades do Tetra. Reparem que essa semana, em virtude das avaliações trimestrais, eu não coloquei listas complexas nos estudos, não pedi questões aí dos exercícios de casa, tá, lá do livro. Para esse conteúdo, eu vou deixar uma lista aberta até sexta-feira da semana que vem, tá? Vou colocar ela nessa sexta e deixo ela até sexta da semana que vem, que é a lei de velocidade. Por que eu só vou por ela esta sexta? Porque eu vou começar a resolver ela com vocês no atendimento sexta-feira. Tá? Então, essa lista aqui, ó, a gente vai fazendo atendimento de sexta. Aí você já sabe o que a gente vai abordar. A gente vai trabalhar com a lista de cinética, com lei de velocidade, que finaliza a parte de cinética química do nosso estudo e depois a gente começa equilíbrios químicos. Gente, muito obrigado, bom restinho de semana, boa prova para quem está fazendo reavaliação aí, tá? Um abração e até sexta-feira. Forte abraço e até mais.